Bem, amigos, meu nome é Marcos, sou professor de Geografia e hoje vamos falar alguma coisa sobre transportes no Brasil, começando pelas ferrovias, século XIX. A primeira ferrovia instalada no Brasil foi por iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que construiu a estrada de ferro Barão de Mauá para mostrar, evidentemente, que a empresa dele tinha condições de implantar as ferrovias no Brasil, mas não foi dessa vez. A implantação ferroviária no Brasil ocorreu nessa época aqui, 1870 a 1920, época chamada Era das Ferrovias, e quem implantou foi o Reino Unido. Interessante que quando o Reino Unido fez a implantação de ferrovias no Brasil, eles cometeram alguns erros, algumas gafes, que hoje são problemas no transporte ferroviário brasileiro, como, por exemplo, bitolas estreitas. Bitola é a largura entre um trilho e outro trilho. Quanto mais estreita for a bitola, menor será a velocidade da composição. Por exemplo, só para você entender. Até hoje, de um modo geral, a velocidade média dos trens no estado de São Paulo é de 40 km por hora. Velocidade média. Tem lugar que ele chega a andar 10 km por hora, quando ele atravessa, por exemplo, o município. Traçados sinuosos. Não se esqueçam que no Brasil eu tenho o predomínio de relevo planáltico. E muitas vezes esses planaltos são irregulares, representados por escarpas, e o trem tem que descer isso aqui, Ele desce isso através de túneis e trilhos sinuosos. Como não se bastasse o problema do relevo, tem aqueles fazendeiros que querem que o trem passe na frente da fazenda dele. Então pense comigo, para você sair do ponto A e atingir o ponto B, a maneira mais rápida é uma reta. Traçado mais curto e rápido. Aqui no Brasil, não. Para eu sair do ponto A para o ponto B com uma ferrovia, eu usei esse traçado, sinuoso. Eu vou perder tempo. Atraso na entrega da mercadoria. Isso aumenta o custo. Traçados curtos. Quando você pensar num país de grandes dimensões, de grande extensão territorial, por exemplo, o maior país do mundo, Rússia, transporte ferroviário, ferrovias transcontinentais. Por exemplo, lá na Rússia eu tenho uma ferrovia de 9.000 quilômetros, chamada de Transiberiana. Estados Unidos eu tenho ferrovias transcontinentais. No Canadá eu tenho ferrovias transcontinentais. O Brasil, que é um país extenso, olha o traçado ferroviário. Traçados curtos. O traçado curto só tem uma intenção: ligar a área produtora ao porto exportador. Isso atende apenas os anseios da metrópole, sem se preocupar com o futuro do país. Como é que devia ser, professor? Eu digo para você, São Paulo, aqui é o Acre, Acre. A ferrovia deveria ter esse traçado aqui, ligando São Paulo ao Acre. Se as ferrovias fossem construídas desta maneira, eu não teria desequilíbrios regionais. Eu não teria a falta de integração do país ou um abismo que sempre separou o norte ou nordeste do Brasil da região sudeste. Então não houve preocupação com a integração do território nacional. Esse é o problema do traçado curto. Muito bem. O Brasil tem 30.000 quilômetros de ferrovias. Eu diria para você, graças a Dom Pedro II. Ele foi o governante brasileiro que mais traçou ferrovias, cerca de 22.000 quilômetros. Muito bem. Estados Unidos tem 300.000. A gente vê que podia aprender a lição. Se você partir do princípio que uma locomotiva puxa 20 ou 30 vagões e cada vagão representa um caminhão, eu teria menor consumo de combustível, uma locomotiva puxando 30 vagões. Menor
congestionamento na estrada. Uma locomotiva puxando 30 vagões. Consequentemente, um custo de transporte menor e um produto mais competitivo no mercado internacional. Mas parece que depois de Dom Pedro II, os governantes brasileiros não deram muita atenção a esse tipo de transporte. Até a próxima!